Olá, meu amigo, minha amiga. Bem-vindos a esta nova edição de O Sensitivo, que é parte do programa Verdades e Mentiras a Saber, Sara Braga Eventos Reeducacionais. O assunto de hoje é sempre muito delicado, mas é muito importante. Depressão e solidão. Os sensitivos sofrem muito com depressão e solidão e fala-se sobre isso há muito tempo, há décadas. Muitos afirmam que todos os sensitivos, especialmente os mais ostensivos, são muito depressivos e muito solitários. É verdade, sim, mas isso era pior há umas décadas atrás. Hoje está muito melhor a nossa situação. Sensitivos, ostensivos ou não, hoje são muito mais aceitos pela sociedade. Com o surgimento da parapsicologia e de várias formas de abordagem aos fenômenos da mente, os sensitivos passaram a ser mais aceitos pela sociedade e pela ciência, de maneira que agora nós temos pessoas que podem nos ajudar a resolver alguns dos nossos problemas. Mas não foi sempre assim, não. Alguns sensitivos, especialmente aqueles que têm muito mais facilidade de desenvolvimento, de desdobramento e maiores ocorrências de sensitividade ao longo da vida, muitas vezes foram tratados com preconceito, escondidos pelas famílias, como se fosse algum tipo de demônio, algum tipo de criatura sofrendo com as faculdades mentais, alguma debilidade, algo muito grave, algum desequilíbrio sério da mente. Hoje não. Hoje nós temos aí sensitivos até muito famosos, que proferem palestras, escrevem livros, dão orientações existenciais, mais ou menos aquilo que eu venho fazendo ao longo da minha vida. Mas nem por isso sumiu da vida dos sensitivos o problema da solidão ou da depressão. Uma coisa muito boa que aconteceu, que em decorrência desses estados, desses momentos depressivos e de solidão, no meu caso em particular, foi a criação da terapia da amizade. Foi essa ameaça de depressão e a solidão que sofri ao longo da vida, por não ser muito compreendido com as coisas que eu vivenciava como sensitivo, que me levaram a desenvolver a terapia da amizade nos anos 70. Isso foi muito bom para mim, me ajudou muito, me ajudou a enfrentar esses problemas e passei a não me sentir mais solitário. Estar só para mim passou a ser um momento até de prazer, de satisfação, um momento de exploração da minha riqueza interior e momentos em que eu pude criar novos questionamentos e novos descobrimentos sobre como funciona a minha mente e como que eu poderia ajudar outras pessoas também a descobrir suas potencialidades mentais e desenvolvê-las de maneira mais saudável e segura. Mas sim, a solidão continua, porém de uma maneira positiva. Hoje, não sinto o peso da solidão, e muitos sensitivos ao longo do tempo vão aprendendo também a aliviar esse peso e a descobrir na solidão não um estado de estar só, mas um estado de poder integrar-se com a natureza e com o universo de uma maneira tranquila, pacífica, de uma maneira gostosa, agradável, que realmente faz os nossos dias serem muito, muito positivos. A solidão deixa de ter aquele peso, aquela coisa ruim, aquela imagem de coisa que nos deixa amargurados, tristes, e passa a ser simplesmente um estado em que a gente se encontra com o nosso interior e descobre novas formas de explorar as maravilhas e mistérios do universo. Bom, isso tem acontecido comigo, felizmente, ao longo da minha vida e também de muitos outros sensitivos. Mas nós sabemos que todo mundo é sensitivo. Todas as pessoas têm um pouco de sensitividade. A sensitividade ostensiva, como nós vimos nos primeiros programas, não é muito comum. Ela é relativamente rara e é por isso que é tratada como paranormal. Porém, não é uma anormalidade. A sensitividade ostensiva, que é algo que acontece com muito mais frequência na vida das pessoas que são, de alguma forma, vitimadas por esses momentos de sensitividade intensa. Digo vitimadas porque, frequentemente, as experiências de sensitivos ostensivos não são lá muito agradáveis. Sentem, pressentem, vislumbram coisas que muitas vezes não são boas de sentir e de ver. Mas, felizmente, não é sempre assim.
também existe a sensitividade ostensiva, em que a gente vê, sente, percebe, descobre coisas maravilhosas e tem um contato com coisas incríveis, coisas que nos inspiram a viver melhor, a criar novos questionamentos existenciais e a dar passos importantes na nossa evolução. Então, é claro, a sensitividade pode ter prejudicado muitas pessoas no passado. Inclusive, nós sabemos que ocorreram casos até de suicídios. Pessoas que não suportaram a solidão, o peso da sensitividade, porque não eram compreendidas pela família e pela sociedade. Eu mesmo tenho parentes diretos que não falam comigo, não me escrevem, não me telefonam há anos. Pessoas da minha ligação familiar direta. Mas isso faz parte, porque nós sabemos que a sensitividade nos abre condições de interagir com as pessoas de maneiras muito mais profundas. E essa capacidade de interação com mais profundidade, em poder sentir a intimidade dos outros, às vezes incomoda, especialmente parentes. Quando eles percebem que não podem se ocultar da gente, quando eles percebem que não podem esconder seus sentimentos, suas emoções, as coisas boas e as coisas ruins que fazem e que querem manter em sigilo. Então, muitas vezes a presença de um sensitivo um pouco mais talentoso incomoda a família, né? Eu passei por algumas situações assim, né? E que os meus familiares ficaram muito incomodados quando perceberam que eu tinha conhecimento de fatos que eles não queriam que fossem descobertos pelos outros. Então isso é muito comum com sensitivos e por isso eles ficam inconvenientes às vezes, né? A gente aprende então a ser discreto, a respeitar a intimidade das pessoas e muitas vezes quando a gente sente alguma coisa ruim ou alguma coisa boa no caminho existencial de outra pessoa, a gente sempre procura fazer uma análise e só tocar no assunto quando a gente tem certeza que vai ajudar aquela pessoa de alguma maneira. Porque quando nós temos aquele impulso de querer sempre alertar as pessoas das coisas boas ou ruins que nós estamos sentindo, muitas vezes nós somos tratados com preconceito e nos afastam da relação social. Porém, a gente aprende, né? Isso faz parte do jogo da vida. Isso faz parte do nosso aprendizado e do nosso crescimento. E é muito bom a gente poder ter a certeza que todos nós temos alguma sensitividade, que ela pode ser desenvolvida de maneira a nos ajudar a viver melhor, a sermos mais felizes, a termos mais alegria no ser e no viver. Isso é maravilhoso. E isso nos inspira a continuar a estudar, a explorar a sensitividade, e tentar ajudar as pessoas que têm sensitividade ostensiva ou não a tirarem melhor proveito disso. Porque isso é uma função, isso não é uma anormalidade. A sensitividade não é algo anormal, não é uma aberração, mas é uma função que todos nós temos, que nós herdamos dos nossos antepassados da antiguidade. Herdamos do instinto, da intuição dos nossos antepassados e que pode ser bem aproveitado para o nosso crescimento, para o nosso aprimoramento existencial e para desenvolver o nosso amor próprio e a nossa capacidade de interagir socialmente de forma mais produtiva. Espero que você tenha gostado deste O Sensitivo. Não esqueça de fazer seus comentários, dar o seu like, ativar o sininho de notificações, né? E faça perguntas, né? Escreva para a gente, se você tiver alguma dúvida, alguma questão que você gostaria de elucidar sobre a sensitividade e os sensitivos, escreva para mim. Eu vou responder com muito prazer. Estou aqui para isso, né? Não sou uma sumidade, não sou um grande sensitivo ostensivo, mas eu tenho uma experiência bem interessante, eu acho que tem muita coisa bacana para compartilhar com você que se interessa por esse assunto. Continue acompanhando os programas da Saber, Sara Braga Eventos Reeducacionais. Verdades e Mentiras tem uma série de programas espetaculares e que podem ajudar muito a gente a viver melhor. Até o próximo, O Sensitivo. No próximo programa, Fenômenos Paranormais. Terapia da Amizade.
uma amorosa revolução terapêutica mundial nascida no Brasil. Ter uma amizade verdadeira é uma rara preciosidade. Ter a certeza de uma relação realmente sincera, carinhosa, solidária e inteiramente confiável é uma fonte de revigorante autoestima e poder, essencial nos momentos de dificuldades. É vivificante descobrir que podemos e devemos ser nossos melhores amigos.